No sexto dia de conflito entre Israel e o Irã, o líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, classificou a declaração de Donald Trump exigindo uma rendição como inaceitável e que ameaças não afetarão o pensamento e o comportamento da nação iraniana. O discurso foi exibido no Sistema Nacional de Televisão. O Fabrício Naitsky, nosso editor de internacional, está de volta e vai detalhar para a gente esse discurso, na verdade, que foi um representante que, na verdade, acabou trazendo as repercussões e a fala do Ayatollah. É isso, Fabrício? Exatamente, Soraya. Isso chama muita atenção. Não foi o próprio Ayatollah Ali Khamenei que se manifestou. Ele enviou uma mensagem que foi repassada por um representante do governo iraniano nesta manhã. Ele já havia aparecido publicamente na sexta-feira e agora volta a se pronunciar, mas não por conta própria, e sim através de um terceiro. O que acontece aqui nesse momento? Ontem nós tivemos sérias ameaças feitas por Donald Trump ao Ayatollah Ali Khamenei. Há uma ideia ventilada na comunidade internacional que Donald Trump teria vetado, inclusive, o assassinato de Ali Khamenei por entender que ele representa uma certa estabilidade para o Irã e a garantia de que o Irã não utilizaria uma arma nuclear se o país dispusesse desse artefato. Por quê? Porque o Ali Khamenei também é, além de ser um líder político, um líder religioso. E há alguns anos ele assinou um novo decreto, vamos dizer assim, no Irã, garantindo que o país não poderia usar uma arma nuclear porque isso iria contra os preceitos da religião islâmica. Então talvez essa seja a garantia que Donald Trump enxerga do Ali Khamenei para o resto do mundo contra o uso de armamentos nucleares. O que acontece aqui? Ontem Trump falou que sabe exatamente onde está Ali Khamenei, que os Estados Unidos estão cientes da localização dele e que ele poderia ser um alvo se isso fosse necessário. Agora, o líder supremo iraniano afirma que um pedido por rendição, como fez Donald Trump, é completamente irracional e, como você destacou, que as ameaças não impactam os pensamentos ou comportamentos da nação iraniana. Essas ameaças feitas por Trump não têm reverberado muito bem lá no Irã e aí nos leva à seguinte conclusão: o Irã acredita aqui que pode, se for cair atirando nesse conflito. Se os Estados Unidos apoiarem diretamente Israel nessa guerra, os Estados Unidos também acabam se tornando alvos do Irã. Mas não necessariamente o território dos Estados Unidos, cidades como Nova York, Los Angeles, não. Mas sim as áreas ali no entorno do país. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma frota hoje de navios que está na costa do Bahrein. Poderia ser um alvo de ataques iranianos. Os Estados Unidos têm base no Iraque e no Kuwait, dois países vizinhos. Também poderia ser alvo de ataques. E mesmo outros países da região que não estão diretamente ligados ao exército americano poderiam ser alvos iranianos caso o país decida ir por essa postura de cair atirando. Por exemplo, as instalações petrolíferas na Arábia Saudita. Lembrando que o Irã é um país xiita, a Arábia Saudita sunita, ou seja, eles não têm necessariamente uma boa relação, embora estejam ali próximos geograficamente, em vários outros aspectos também. E isso representaria um golpe muito grave para os Estados Unidos no sentido econômico, no sentido diplomático também. A aproximação dos Estados Unidos no Oriente Médio nesse ano passa muito pelas relações com a Arábia Saudita. Foi através da Arábia Saudita que os Estados Unidos restabeleceram as suas relações com a Síria há pouco mais de um mês. Então isso seria um dano considerado muito grave para o governo americano, para a Casa Branca, caso o Irã decida cair de fato atirando nesse conflito. Lembrando, ele não consegue se sustentar sozinho por muito tempo nessa guerra não, Soraya. Que é algo, né, o Naitsky, que quem fala também pelo Irã diz que a população também não aceitaria isso, uma capitulação do regime por causa de um conflito, principalmente vindo de Israel. Eu tenho uma dúvida, o Naitsky, em relação ao substituto do Khamenei. Digamos que o Khamenei desapareça, ele está com 86 anos, já não está com a saúde absolutamente dentro daquilo que se espera, até pela idade que tem. O Ibrahim Raisi era um dos preferidos, aquele que morreu no helicóptero, era presidente do Irã. Fala-se também no filho do Khamenei. Fica por aí a possibilidade de substituição do atual líder do Irã?
Poderia ser. A gente precisa entender também, Nonato, se de repente a substituição do líder supremo do Irã não passa por uma troca de regime, como Israel tem ventilado. Ontem, o ministro Gideon Saar, que é o ministro das Relações Exteriores de Israel, afirmou que a troca de regime não é um objetivo de Israel, mas que poderia ser um resultado dessa guerra. Ele menciona como objetivo 3 pontos principais. Primeiro, fazer sérios danos às instalações ao plano nuclear do Irã. Segundo, fazer sérios danos à arquitetura, às instalações de mísseis balísticos. E terceiro, fazer sérios danos à proposta iraniana de acabar com o Estado de Israel. Esses são os objetivos de Israel nessa guerra, segundo o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, e aí ele menciona: a troca de regime poderia acabar acontecendo se isso tudo de fato acontecer, mas não é o nosso principal objetivo aqui nesse momento. Agora, caso haja uma troca de regime no Irã, aí a gente precisa ver 2 possibilidades. Primeiro, a de uma troca de alguém ligado ao Ayatollah Ali Khamenei, que poderia ser nessa linha como você destacou, ou então, de fato, uma troca de regime, vinda da oposição iraniana. Acontece que a oposição do Irã, como a gente já destacou aqui algumas vezes, também é anti-Israel. Ela pode ser contra Ali Khamenei e o presidente Massoud Pezeshkian, mas ela não é necessariamente pró-Israel ou mais pró-Ocidente, muito pelo contrário. Professor Marcos Vinícius, só para a gente entender também o papel e o significado dessa fala do pronunciamento, né, e o papel histórico do Ayatollah Ali Khamenei, o que significaria, então, o desaparecimento ou provavelmente até a morte dele? Seria, de fato, o fim do regime? E aí também a sua avaliação, seu ponto de vista, quem poderia substituí-lo? Não é o fim do regime porque ele é um líder religioso. Então, e aí no Irã, por isso que a gente fala que é uma teocracia, porque você tem a religião em cima do Estado. Por isso que você também tem um presidente do Irã. Então, ele é como se fosse o Papa. Haveria um conselho de clérigos que se reuniria para escolher um sucessor para assumir essa posição de líder, de Ayatollah, na mesma função que aconteceu com o Khamenei. Então, não seria, são dois vieses diferentes. Quando se fala de troca de regime, seria efetivamente deixar que o Irã abandonasse essa questão da teocracia e passasse a ser um regime normal, uma república normal, em que não houvesse uma sobreposição do religioso sobre o governo em si. Então, o que haveria também é uma demoção da religião como um principal elemento de identificação nacional. Por isso que é complicada essa questão nesse processo todo de teocracia. E uma coisa que o Fabrício falou, e é muito importante, o Islã, pela interpretação de não só do Khamenei, mas de muita gente, ele é contrário a armas nucleares. E tanto é que o Khamenei fez, como o Fabrício falou, um fatuá, dizendo que o Irã não teria, enquanto permanecesse teocracia, ele como líder dessa teocracia, ou armas nucleares. Acontece o seguinte, isso é importante enfatizar, quando ele morre, este fatuá deixa de existir. Então, o sucessor não estaria necessariamente ligado à necessidade de manter isso. E com isso poderia aí voltar a estimular que o Irã efetivamente fizesse armas nucleares. Então, até o elemento religioso é importante nessa determinação do futuro. E não há dúvida de que, se piorar a situação, um novo sucessor, com certeza, vai fazer esse tipo de situação, porque é uma interpretação religiosa. Aliás, professor, só aproveitando essa sua deixa, a religiosidade tradicional do Irã está, de certa forma, em declínio? Isso é uma coisa difícil de dizer, porque quando você começa a associar religião e governo, necessariamente há uma deterioração dos dois. Então você tem aí essa questão da religião como elemento principal do governo e uma distinção que vai fazendo com que as pessoas se afastem da religião à medida que entendem isso como governo. Por isso que no Ocidente a gente fez aquela separação entre igreja e Estado, justamente para evitar que isso virasse um problema, como era no passado em todos os países europeus, dessa associação da religião com o Estado. Até mesmo a coroação do príncipe Charles, do rei Charles III, evidenciou essa questão religiosa e a importância disso
na sucessão e na direção dos países. Então, isso é um fator importante. Agora, não podemos esquecer também um fator importante, né, Soraya? O islamismo é das religiões que mais cresce no mundo atualmente. Pois é, o Fabrício, só como o professor estava dizendo, você tem lá o Ayatollah como líder supremo, e embaixo ali do guarda-chuva dele, presidente, judiciário, guarda revolucionária, né? Aquela coisa toda. Então é como se ele fosse acima de todos esses. Todos os temas passam por ele? Boa parte, principalmente dos mais sensíveis. É claro que ele não vai cuidar de buraco de rua, por exemplo. Isso aí é uma coisa do prefeito de Teherã e por aí vai. Mas boa parte daquilo que é sensível para a teocracia passa pelo Ayatollah Ali Khamenei. Tem uma cidade chamada Qom, lá no Irã, que é uma cidade que tem uma formação de muitos líderes religiosos. Boa parte dos ayatollahs saem dessa cidade de Qom. Fabrício, eu queria só voltar um pouquinho na questão do petróleo. A Venezuela pode, de algum modo, aproveitar um cenário de fechamento do Estreito de Hormuz, de problema de petróleo internacional, ou ela tem tantos problemas internos e tantas sanções também que não conseguiria aproveitar esse vácuo petrolífero, o Naitsky, na tua visão? Problema interno nenhum seria capaz de fazer com que a comunidade internacional olhe para a Venezuela como a menina dos olhos nesse momento, né? Como a joia da coroa para a exportação de petróleo, Nonato. A gente lembra quando a guerra entre Rússia e Ucrânia começou lá em 2022, imediatamente o presidente francês Emmanuel Macron conversou com Nicolás Maduro para ver a questão do petróleo, entendendo que haveria uma crise energética na Europa por conta do fechamento dos gasodutos vindos lá do leste europeu, que são muito importantes para essa movimentação energética, e foi atrás dos venezuelanos para tentar algum tipo de negociação. Embora a França seja um dos países que tenha uma série de rusgas com o governo, com o regime de Nicolás Maduro, que tenha declarado que as eleições recentes lá na Venezuela foram ilegais, foram eleições fraudulentas, mas isso não impediria que a comunidade internacional se voltasse para o governo de Caracas para tentar algum tipo de negociação nesse sentido. É uma oportunidade que certamente Maduro tem visto com muito bons olhos, caso haja de fato esse fechamento do Estreito de Hormuz, porque a Venezuela, em grave crise financeira, poderia se preparar para receber propostas de vários países e negociar o seu petróleo, que é a sua principal commodity.